Em 26 de maio de 2026, comemora-se 10 anos do meu segundo sarau no Sobradinho Artibá, lá em Diamantina. Falar desse sarau é um sentimento de nostalgia, um sentimento também de livro publicado, porque foi a partir desse sarau que eu compilei os poemas, a maioria dos poemas do sarau, a trilogia das cores. O nome já diz que é do meu primeiro livro homônimo. O meu primeiro livro homônimo, onde a maioria dos poemas que estiveram nesse sarau também estão nesse livro. Claro, esse livro é um pouco um registro das minhas fases literárias. Seja desde 2009, alguns escritos, 2010, 11, 12, aí por aí vai, 13, 14, aí pega 15, aí tem 16, 17, boa parte. E o ano do meu livro é 2017, esse livro. Tem poucos poemas de 2017 nele. Mas eu quero começar a falar do sarau. Rapidamente eu vou falar do primeiro sarau que eu fiz em 2015, no mesmo espaço, porém era chamado de Meio Tom. Vilma Baracho, que era a paraninfa, que eu alcunhei assim carinhosamente como a madrinha dos artistas, dos poetas, escritores que chegavam, não só de Diamantina, mas que chegavam em Diamantina. E ela, de uma forma, acolhia esses artistas nesse espaço, no Meio Tom, que depois se tornou Sobradinho Artibá. Até hoje existe esse espaço. Recomendo quem for em Diamantina, tente conhecer esse espaço. Eu não sei como é que está hoje, tem tempo que eu não retorno nesse espaço, que eu acho que é Sobradão, se eu não me engano, é Sobradão que é o nome atual. E o meu primeiro sarau foi As Cores do Cenário, o nome. O primeiro nome já interliga um pouco com o que viria a ser um ano depois. O meu primeiro sarau foi em maio de 2015, foi o dia 25 ou 26 de maio de 2015. E esse segundo sarau que eu vou falar nos vídeos agora foi em maio de 2016, há 10 anos atrás. Eu tenho até a roupa aqui para mostrar, estava vestindo essa... Eu ainda não tinha essa tradição de vestir bata, a bata literária, a bata indiana, como eu estou agora. Mas eu estava com esse look, essa blusa de frio. Estava frio no dia, porém eu não uso mais, está aqui como relíquia. Depois eu quero doar para alguma instituição essa camisa, quando tiver. E essa calça, eu ainda tenho a calça, porém eu também não uso mais, calça jeans. E eu sempre gosto de usar cachecol nos lugares frios. Eu estava com esse cachecol. Uma alusão, né, uma referência ao Pequeno Príncipe, que também o personagem usava cachecol, mas é basicamente para proteger o pescoço, questão do frio. Eu estava com esse look. Guardo com enorme carinho, apesar que roupas a gente não pode ter apego muito para questão material, né? Eu tenho apego por meu violão, esse violão aqui, o Kashima, porque esse violão é o meu primo Tai, que na época, esse violão é antigo, mais de 20 anos. Eu conservei ele bem, eu tenho um apego enorme, um apego sentimental, assim, apesar que a gente não deve se apegar. Mas o que eu quero falar é como esse sarau movimentou para eu consolidar nesse livro aqui, consolidar os poemas
na época eu não pensava em lançar um livro, fazer compilação, uma antologia, para lançar um livro chamado, com o mesmo nome do sarau, Trilogia das Cores Azul, Branco e Vermelho. Mas esse foi uma noite incrível, assim. E um dado assim, importante, para não esquecer, tanto no meu primeiro sarau, eu sempre falei para Vilma Baracho, que Deus a tenha, onde estiver, que ela já se foi, está em outro plano, utilizando de um eufemismo. Agradeço demais assim, a oportunidade que ela não só me deu, mas entre outros artistas, de abrir espaço. E eu falei com ela, Vilma, eu tenho diversidade de temas na minha literatura de escrita. E entre esses temas está a literatura erótica. Como é que é seu espaço? Você aceita a literatura erótica? O seu espaço é um espaço... Como é que eu antes de fazer o sarau, eu comecei a frequentar o espaço para saber estudar o espaço. E era um espaço muito noturno, né, boêmio. Tinha questão de criança, pouca criança que ia. Só tinha a Mari, que na época era criança, hoje ela cresceu. Mas Vilma aceitou, falou assim, você é livre, você pode utilizar os seus poemas eróticos. Ela já conhecia a minha escrita erótica. Em 2016 foi o auge, um dos auges da minha escrita, né? Eu comecei a publicar no Facebook poema erótico em 2013. Meu Facebook é de 2012, né? Meu Facebook é um adolescente, tem 14 anos. Eu comecei a publicar em 2013. E aos poucos, sem imagem, aí eu fui evoluindo a escrita erótica. Aí eu incluí alguns poemas eróticos nesse sarau, no primeiro sarau, 2015, e também no segundo sarau, a Trilogia das Cores. Eu quero repartir esse vídeo e falar desse sarau no outro vídeo, que eu quero envolver outras temáticas. Mas a Trilogia das Cores Azul, Branco e Vermelho, o sarau, teve uma parte com os poemas eróticos, misturado, abancado, você ia lá e pegava a folha, né? E você próprio lia, claro, se você quisesse, que era democrático. Por exemplo, esse poema aqui, Mulheres à beira de um ataque de nervos, está no meu livro. Não é um poema erótico, apesar que a imagem é sensual, é de uma pintura, né? Uma imagem artística. E você pegava o poema que você gostava e ia lá e lia na frente. Mas eu quero falar dele em outro vídeo, porque esse sarau de 2016, há 10 anos atrás, ele merece mais outro vídeo.